Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Parênteses, que é um quadro que eu criei para este canal em que eu falo de algum assunto ou de alguma temática que eu acho interessante e pertinente trazer para cá. Hoje eu queria falar sobre uma coisa que em 2024 eu aprendi bastante sobre isso e hoje, olhando para trás, eu vejo que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, que é vá com medo. E parece um pouco estranho falar isso, mas é verdade. Quando as pessoas falam assim, vai mesmo com medo. A gente tem uma tendência em achar que a gente tem que saber tudo, que a gente tem que aprender tudo antes de começar a fazer. Então a gente vai atrás de cursos, assiste aulas no YouTube, procura informação, pesquisa, enfim, fica dias estudando e até, enfim, colocar aquilo na prática. E quando coloca? Porque às vezes a gente estuda, ou vai atrás de alguma coisa, e aí a gente fica naquela animação, né, de Mas chega um momento em que a gente bota diversos empecilhos. E um desses empecilhos é o medo. E a gente fica querendo esperar o momento certo, o momento em que a gente vai estar pronto para executar aquilo. Mas a triste notícia é que a gente não fica pronto. A gente fica pronto, a gente se sente pronto durante o processo. A gente não se sente pronto para ir atrás, não indo atrás. Então, é muito difícil quando a gente se coloca em uma posição que tira a gente totalmente da nossa zona de conforto. Em uma posição em que a gente vai fazer uma coisa que a gente vai ficar... que a gente não sabe fazer aquilo com excelência, em que a gente tá com medo e que a gente tá muito perdido em como é que aquilo ali como é que um dia a gente vai ser bom naquilo ali, se no momento a gente não tá sabendo nem fazer o básico. E ano passado, né, quando eu entrei na graduação, eu tive muito isso, de a gente quando entra, a gente se sente muito perdido, de muitas informações, são muitas pessoas para conhecer, é um ambiente totalmente novo, né? Um ambiente acadêmico é totalmente novo, é totalmente diferente do ambiente escolar, são novas responsabilidades que você vai ter que acatar para sua vida, sejam elas acadêmicas, sejam elas profissionais, trabalho, enfim. Então são muitas responsabilidades que a gente tem que saber lidar com tudo isso e saber lidar com as emoções que todas essas novas experiências, esses novos ambientes estão causando na nossa vida. E é muito difícil quando a gente se coloca diante dessas situações, a gente não sentir medo, porque o medo é normal sentir medo. O problema é quando a gente deixa esse medo atrapalhar os nossos sonhos, é quando a gente deixa de ir atrás das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos por causa dos nossos medos. Porque o medo, gente, ele vai estar sempre presente, independente do que... Tudo que é novo, tudo que você ainda não tem uma experiência, tudo aquilo que você não tem ainda uma carga, sim, é claro que vai dar medo. Vai dar medo, porque você não sabe, você é ali uma sementinha no meio de uma plantação e você tá totalmente assim, tipo... Sabe aquele... Ai, gente, é péssimo, mas sabe aquele meme assim de... Tá,
assim, sem me ensinar, joga lá e sim. E é verdade, gente, porque o medo, ele não vai deixar de existir só porque você quer. É que nem quando a gente, por exemplo, eu já tive esse problema uns anos atrás, né, quando eu era mais nova. Sou nova, mas quando eu era ainda mais nova. O problema com a academia, muita gente tem esse problema, que é a questão de sentir muita vergonha e não ir pra academia por causa disso. Ano passado, quando eu pela primeira vez na minha vida, eu comecei a ir pra academia sozinha, né? Eu tinha uma profissional de educação física que me auxiliava lá, mas eu ia sozinha, né? E é muito diferente quando você se coloca numa posição de enfrentar os seus medos, de enfrentar a sua zona de conforto, porque de primeira não é fácil. Você passa 1 milhão de coisas na sua cabeça antes de ir, você fica com mais medo do que o normal e você cria um monte de teorias que não necessariamente vão existir, tá? Não necessariamente essas teorias vão acontecer. Isso é só a tua cabeça tentando te fazer desistir, de não ir, de não tentar, de não ir atrás, de ficar naquela posição, já tô aqui, entendeu? Pra que eu vou atrás disso? Pra que eu vou me colocar diante dessa situação? Tá, mas será que no futuro, quando tu olhar pra trás, tu não vai te arrepender de não ter começado? Tu não vai te arrepender de ter deixado o teu medo te dominar? É uma pergunta que eu tenho, porque na maioria das vezes o arrependimento ele vem. Na maioria das vezes. E claro, eu não tô falando aqui para pessoas que já têm quadros mais sérios, crise de ansiedade, crises de pânico. Eu não tô falando dessas situações, tá, gente? Eu tô falando de situações em que a pessoa sente ali um medo mesmo comum, aquele medo de te deixar um pouco muito nervosa, mas não é um medo que te gera outros problemas muito mais graves, né? Porque quando se trata de crise de ansiedade, quando se trata de crise de pânico, eu aconselho sempre, procure um profissional, porque não é simples como parece. Eu vim aqui, mesmo que eu esteja aqui falando, é simples, né? Simples não é simples, tá? Seja uma pessoa que tem crise de ansiedade, crise de pânico ou outras, seja uma pessoa que apenas tem esse medo mesmo comum, cotidiano que todo mundo tem. Não é simples. Não é simples você sair da sua zona de conforto, não é fácil você encarar os seus medos, não vai ser do dia pra noite em que você vai, fazer 1 milhão de coisas, sair enfrentando 1 milhão de medos que você tem. Dê tempo ao tempo, porque não é fácil, gente, mas também não desista. A gente tem muito mais força do que nós mesmos achamos. Nós estamos cada vez mais tendo mais objetivos, tendo mais sonhos. E, querendo ou não, esses sonhos, esses objetivos requer a gente enfrentar e abrir mão de certas coisas que não vai ser só paz, alegria e felicidade. Vai ter momentos em que você vai ter que enfrentar dificuldades e você vai ter que enfrentar seus próprios anseios, você vai ter que enfrentar barreiras que você construiu na sua vida que não é do dia pra noite que essa barreira vai ser cada vez mais demolida. Não vai ser do dia pra noite. É um processo, é algo que você vai construir, é algo que você não é simples,
Você não vai um dia numa academia e aí todos os dias, depois daquele dia, você vai se sentir. Então, não vai ser do dia pra noite que a gente vai vencer esses medos. É um processo. Às vezes é sim demorado, mas eu garanto que vale muito a pena. Hoje, a Glenda de hoje, de 2025, fica muito feliz da Glenda, por exemplo, de 2024, ter tomado decisões de ir atrás, mesmo com medo, mesmo sentindo aquele nervosismo de não ter ainda experiência, de não ter ainda o conhecimento prático de certas coisas, mas hoje eu fico feliz de saber que eu fui atrás mesmo assim. Então, o conselho que eu queria deixar com esse vídeo pra vocês é: vá com medo mesmo, tá? Vá atrás das oportunidades que você tá tendo, mesmo com medo. É normal sentir medo quando a gente tá diante de algo novo e que a gente não conhece. Mas também, claro, sempre tome cuidado, porque também às vezes o medo, ele também pode ser uma forma de proteção contra muitas situações que a gente poderia passar e o medo de alguma forma nos protege. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.